Olá, comunidade! Para esta aula falaremos de uma opção muito importante, que é uma técnica muito comum em todos os programas de 3D. Isto é um conceito universal. As técnicas de seleção são as técnicas mais importantes e as mais usadas nos programas 3D. Os programas 3D têm algo que os caracteriza. Esta é a coisa que os torna semelhantes. Estamos a falar do componente e do item. A técnica de seleção de componentes é o oposto da técnica de seleção de itens. Hei de fazer uma breve introdução explicando a diferença entre componentes e itens. O que é, na realidade, um componente? O componente é nada mais, nada menos do que uma técnica de seleção que o Lightwave oferece, permitindo ao utilizador, ao modelador, selecionar diferentes camadas que um objeto possui para possível deformação ou modelação. O Lightwave, e não só, em qualquer aplicação 3D, oferecem três técnicas de seleção de componentes. Essas técnicas de seleção de componente que podemos selecionar pontos, edges e polígonos. Essas três técnicas de seleção são universais. Por causa destas duas opções, o Lightwave foi dividido em duas partes. Este programa possui nada mais, nada menos que dois aplicativos em um só. No primeiro aplicativo, que é o que estamos a ver, é o modelador Modeler, é o aplicativo aqui amarelo. Este aplicativo, trabalha com componentes. O aplicativo azul trabalha com itens, Muito bem. Este é o layout. Dentro do layout teremos apenas uma técnica de seleção, que é a seleção de itens, em que há de selecionar o objeto no seu todo. Ao contrário do Lightwave, que possui dois programas em um só software, o Modo, o Max, o Maya, o Cinema 4D e outros mais softwares 3D do mercado têm estes dois elementos em um só aplicativo, ou em uma só aplicação. Vamos saltar aqui para o Modo para ilustrarmos, para vermos como é que isso funciona. O Modo oferece os componentes que estão aqui dispostos, três componentes: o componente Vertices, o componente Edge e o componente Polygon, que são os três componentes. E por sua vez, aqui mais para a direita encontraremos o item. O item é nada mais, nada menos que a segunda parte do Lightwave, Muito bem. Estes três componentes que estão aqui compõem o modelador, um software do Lightwave, uma aplicação. Este item que está aqui em separado compõe a segunda parte do Lightwave. Resumindo e concluindo, cada vez que transitamos de itens para componentes, estamos a saltar de um software para outro em Lightwave, Muito simples. O Lightwave tem muitas vantagens e algumas desvantagens por ter os itens separados dos componentes, mas ainda acho que o fato dele ter os itens separados dos componentes torna-lhe num software mais leve de todos os tempos, Eu vou-lhe explicar porquê. Muito bem. Qual é a vantagem que existe entre componentes e itens? Qual é a real diferença existente entre componentes e itens? O que é um componente? Um componente é o que permite ao utilizador modelar, São três técnicas de seleção em que podemos selecionar polígonos, Permitindo assim ao utilizador modificar os polígonos, podemos mover, os polígonos serão modificados, esculpindo assim, Podemos selecionar edges, que são as bordas, Podemos selecionar as bordas, vamos aqui rapidamente fazer um pequeno zoom. E podemos selecionar apenas bordas, Podemos ver, e deformar as bordas, se necessário, Muito bem. Podemos selecionar apenas os vértices, que em Lightwave chamamos de pontos, também são vértices, é a mesma coisa, só o nome que muda, é linguagem técnica e nada mais, Também podemos deformá-los, E no modo item, é importante que saibam que no modo componente não é permitido, não há animação, do item. Com esta técnica de seleção, selecionaremos todo o objeto como se fosse um grupo, não selecionaremos camadas separadas, tipo polígonos e coisas. É importante que saibam isso. O item é usado para deformações mais avançadas e para animação, Por isso, é importante que saibam que
Com as técnicas de componente, podemos modelar. Com as técnicas de item, podemos animar e compor nossas cenas. E podemos ver que aqui em Layout encontraremos o item, que é aquilo que estávamos a falar, que é o lado de selecionar no seu todo o objeto, como se fosse um grupo. Ok? Deixa-me só selecionar aqui o frame shade para ver a seleção. Ok? Selecionando o carro, todo ele será selecionado como se fosse um grupo, o que nos permite animar, ok? De formações mais complexas, tipo animação de esqueletos e por aí afora, é tudo controlado a partir do item, ok? Muito bem, vamos voltar para o modelador. O modelador são aqueles 3 componentes de que vos falei, ok? Em que selecionaremos as camadas, tipo os polígonos. Com esta técnica podemos selecionar os polígonos, ok? Deformá-los, selecionar polígonos, deformar os polígonos, ok? Podemos deformá-los, conforme podemos ver aqui. Podemos deformá-los. Podemos selecionar as edges, que são as bordas. Podemos selecionar as bordas, como podem ver aqui. Podemos também deformá-las, podemos também puxá-las para cima, podem ver, conforme tínhamos feito em modo. Podemos também selecionar os pontos. Ok. Cabe ao utilizador, no ato da modelação, definir que componente deseja selecionar. Ok? Cada seleção de um componente facilita-lhe na deformação, dependendo do tipo de modelação que estiver a fazer, ok? Resumindo e concluindo, nesta área trabalharemos apenas com componentes e nesta segunda área, que é o layout, trabalharemos apenas com itens, ok? Qual é a vantagem que o Lightwave tem e que o torna num software muito leve e flexível? Em Lightwave, o fato do componente estar separado do item dá-lhe um poder muito grande. Por quê? Porque ele salva 2 ficheiros, ok? Salva o ficheiro da cena, o que não acontece em aplicação 3D nenhuma, e grava o ficheiro do objeto, ok? O ficheiro do objeto, um ficheiro que carrega consigo as propriedades de componentes, ok? Que é algo que foi modelado, é um objeto. A opção item carrega consigo as propriedades do item, que são todos aqueles aparatos gráficos de animação e de formação em modo, em Maya, em 3ds Max e outros aplicativos 3D. Isso não acontece. Em um só aplicativo, em uma só cena, o que acontece, está tudo acoplado. Cada vez que a gente vai introduzindo um objeto sobre a cena, o objeto é adicionado à cena e deixa de depender do local onde foi importado. Isso não acontece em Lightwave. Isso é mau, é muito mau para estes programas que trabalham com esta técnica. Por quê? Cada vez que salvamos uma cena que tenhamos mais de 100 objetos, por exemplo, aquela cena passa a ser uma cena super pesada, dependendo da complexidade dos objetos que estiverem nesta cena. Vou dizer o porquê. Em Lightwave, o fato da gente importar um objeto em nossa cena, este objeto não deixa de depender do local onde estiver, onde foi importado, ok? Olhem bem, em Lightwave, além de salvarmos as cenas, que dá uma total liberdade, porque uma cena, por mais que tenha mais de 100, mais de 500, mais de 1 bilhão de objetos, ok? Nunca há de depender da quantidade de objetos que ela contenha. Muito importante, muito poderoso. Esta técnica, este fluxo de trabalho é altamente inteligente, muito bem pensado, ok? Muito bem, quando salvamos uma cena, aquela cena tem nada mais, nada menos do que as propriedades inerentes aos efeitos que a cena contém. É um ficheiro que não passa de 1 KB, nada mais do que isso. O que acontece nos outros programas 3D, quando eu meto mais de 500 objetos, aquela cena passa a ter não sei quantos megas, 10, 20, 30, 50, 100 e tal megas, ok? Muito bem, esta cena torna-se uma cena muito pesada. À medida em que vamos salvando, o save é muito demorado. Em Lightwave isso não existe, é tudo muito rápido e flexível. O que está aqui em causa é que, para além de salvarmos a cena em Lightwave, podemos salvar o objeto dentro da mesma cena, ok? Por isso é que o Lightwave oferece, vamos aqui, 2 formas de save, ok?
em que temos aqui em Save, temos Save Scene, em que temos várias formas de salvar uma cena, ok? Em que salvaremos uma cena que não é nada pesada e nunca será pesada, e depois temos aqui a opção para salvar um objeto. Se porventura tivermos 1000 objetos nessa cena e apenas um objeto foi deformado, em que esses 1000 objetos estão em diferentes áreas da sua pasta de conteúdos, este objeto que sofrerá um efeito de mudança de cor, de mudança de brilho, transparência ou coisa parecida, pode ser salvo em separado dos demais objetos no seu diretório, ok? Isto é uma super vantagem desta aplicação. Por isso eu a considero das minhas favoritas ferramentas de trabalho. Porquê? Porque eu tenho a total liberdade de voar até ao infinito, mas sempre leve, sempre como uma pluma, sempre flexível, ok? Cuidado e prestem bem atenção. Eu vou ilustrar-vos. Eu já tentei fazer cenas semelhantes, igualzinhas, em Lightwave, que eu estava a trabalhar em Lightwave, e transferi-as para o modo, porque fiquei curioso em mexer no modo, também transferi para o Max, 3ds Max, fiquei curioso em ver como é que funcionava, e acabei por desistir. Porque a plataforma não suportava mesmo, pessoal, não suportava porque dizia que não aguentava mais, mas era muito processar. Lightwave não, sempre leve. Eu não estou a falar porque quero tirar vantagens do Lightwave ou meter o Lightwave no auge, nada disso. Eu quero que vocês usem as minhas palavras, experimentem, façam testes entre aplicativos semelhantes e verão que eu tenho toda a razão. Se alterarmos a cor do nosso veículo aqui, por exemplo, Shift Click sobre a janela de Render Preview da VPN, Shift Click sobre a área desejada, há de abrir a janela de Surface Editor e vamos mudar a cor do nosso veículo de azul para, por exemplo, rosa. Okay? Temos de ver que as alterações do nosso objeto não estarão salvas se não salvarmos o objeto. Se porventura salvarmos a cena, é importante que saibam que em Lightwave todas as alterações que eu fizer a este objeto no que concerne a cor, reflexo e outros elementos que pertencem ao objeto não serão salvas, ok? Não serão salvas porque temos que salvar sempre, para além da cena, o objeto. Temos aqui em Save, como já havia dito, em Save, temos Save Current Object, que é salvar o objeto selecionado, que é o objeto corrente, e temos aqui algumas cenas, tipo, temos aqui a cena Save All Object. Essa cena Save All Object permite salvar todos os objetos de uma só vez em nossa cena. É muito importante. Okay? E tem o Save apenas do objeto selecionado. Ok? Aqui Save Current Object. Clica aqui. Ok? Ela vai perguntar se quer salvar de novo no sítio onde está e dá ok, boom. O objeto será salvo, ok? Muito bem. Então, também é 1 milésimo de segundo porque é apenas um objeto que está a ser salvo. Não são bilhões de objetos que estão a ser salvos. Isso é importante que vocês saibam. Esta é a diferença que existe entre componentes e itens, ok? Podem ver que automaticamente em Lightwave, sempre que alteramos a cor em layout, o objeto aqui reconhece automaticamente que foi sofrido uma alteração. O novo objeto agora é pink, é rosa, ok? E, resumindo e concluindo, é esta diferença que existe entre o Lightwave e as outras aplicações 3D. Pessoal, Lightwave é altamente flexível, flexibilíssimo, é poderoso, é agradável de se trabalhar e é leve. E mesmo para nós que temos plataformas mais não muito poderosas, ok? Pessoal, muito bem. Pronto, fica aí o abraço da comunidade e vemo-nos na próxima aula. Um abraço. Bye, bye.